olá, boa tarde para quem está na Europa, bom dia para quem está no Brasil. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa reflexão hoje com Fausta Cristina Reis, que vai nos falar sobre o amor que acolhe. Antes de mais nada, Cris, muito obrigado por você estar aqui conosco, ter se disponibilizado a fazer essa reflexão. E eu já vou te colocar no fogo, se você não se incomodar. Eu sei que você tem um blog, mundodami.com. Fala para a gente do que é isso, o que é esse trabalho, como é que isso surgiu e por que você faz isso? Então, que bom. Eu quero primeiro agradecer. Boa tarde para quem é de tarde, bom dia para o pessoal do Brasil. Muito obrigada pela oportunidade, pela honra que é poder ocupar esse espaço de fala. O blog mundodami.com, eu escrevo há quase 15 anos, relatando a experiência da minha filha caçula. Eu sou mãe de 3 filhos, a minha filha caçula, que tem hoje 17 anos, que é a Milena, ela tem autismo. E aí eu comecei a escrever esse blog para compartilhar a experiência do que eu aprendo com ela, do que ela me ensina, e quem sabe inspirar outras famílias, profissionais, pessoas que têm a vida tocada pelo autismo. E é isso. Muito bom, muito obrigado. Bom, a palavra é sua. Ai, que bom. Muito Mais uma vez, muito obrigado. bom. Hoje o tema que a gente vai discorrer a respeito com muito cuidado, com muita suavidade, é amor que acolhe. Quando eu recebi o convite para fazer esse bate-papo, veio na minha mente esse tema. E depois eu fiquei pensando, poxa, mas né, de onde que eu tirei isso? Mas eu percebi que tem sido parte dessa minha vivência até na maternidade atípica, sabe? Eu consegui perceber no papel de quem precisa de acolhimento o quanto é importante. O quanto coisas simples como acolher podem ter um valor tão grande e, de repente, passar desapercebido da nossa atenção. Então, eu achei que foi pertinente o tema. E eu espero poder compartilhar com vocês, de alguma forma, tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho aprendido e refletido, e que isso seja para a gente um ponto de, quem sabe, uma mudança ou uma incorporação de novas atitudes, porque afinal de contas, uma coisa que essa pandemia trouxe, essa quarentena trouxe, é essa quantidade de informação, não é? A gente tem tido esse presente de ter tanta gente falando coisas interessantes e de ter tanto conhecimento mais disponível dentro da nossa casa, dentro da nossa rotina, e a gente fica com esse compromisso de transformar esse conhecimento, né, em transformação e em ação, né? Como diz lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, o item 10, muito se pedirá àquele que muito recebeu. E graças a Deus nós temos recebido em abundância nesses dias. E a gente precisa realmente fazer valer tudo isso que nós estamos aprendendo. E aí eu tenho essa pretensão de, quem sabe, essa reflexão possa se tornar na minha vida um elemento a mais, né? Uma ação, pelo menos, mais consciente, para que possa contribuir com essa reforma, com esse melhoramento, com esse progresso que a gente, né, nós todos estamos buscando. Bom, por que a gente precisa refletir a respeito de acolhimento? Por que a gente tem que falar quase essa redundância, amor que acolhe? Porque se é amor, acolhe, não é? Mas o amor tem vários aspectos, né? O amor é tão amplo e a gente pode pensar nessa prática do amor e no que é possível fazer no nosso dia a dia.
como nós podemos transformar todo esse ensinamento a respeito do amor que nós temos dentro da doutrina espírita, que nós temos como cristãos que somos, em ação diária. E uma delas é acolher. O acolhimento, então, ele traz para a gente esse lugar de exercício do amor ou de recepção do amor do próximo. Eu quero começar trazendo uma forma da gente visualizar acolhimento. Há um tempo atrás, eu fui visitar uma amiga minha que tinha ganhado bebê. Então, eu estava lá com a menininha por volta de 1 mês de idade. Num certo momento da nossa tarde, da nossa partilha ali de conversa, a neném começou a chorar. Ela já tinha sido alimentada, né? Todas as necessidades ali tinham sido atendidas e ela começou a chorar. Aquele desconforto que os bebês começam a sentir em determinada fase e que não tem muito o que a mãe possa fazer, senão acolher. Então essa mãe pegou esse bebê, envolveu, trouxe para o braço, começou a conversar, mamãe tá aqui, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Aquela linguagem materna que a gente chama de mãezê, né? Que muda o tom da voz, muda o timbre. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E eu fiquei vendo aquela cena, aquele aconchego, aquela coisa bonita, já, né? Muda aqui dentro a vibração. Mais tarde, quando eu fui embora, ela insistiu em me levar na estação, dirigindo. Então, ela colocou a bebê na cadeirinha especial ali atrás do carro e foi comigo e o trânsito estava péssimo. E quando o carro parava aquele balançado, né, que os bebês adoram, a bebê de repente começou a chorar. E nós duas no banco da frente, não tinha como ter nenhum contato físico. E ela chorando mais alto, a mãe começou então a falar. Oh, meu amor, eu sei que eu não posso te pegar, mas a mamãe tá aqui com você. E aquela mesma voz que eu tinha visto lá na casa começou a trazer calma para o bebê. E ela começou a parar de chorar, a prestar atenção no que a mãe estava falando. E eu fiquei pensando na beleza daquilo, 1 mês de idade, já percebendo através dessa voz, através dessa vibração, que ela não estava sozinha, conseguindo entender a presença, mesmo sem o contato físico. Eu pensei, meu Deus, como o amor é poderoso. E eu fiquei muito encantada com esse momento. E eu sei o quanto que o bebê humano, ele precisa de cuidados que pressupõem acolhimento, que pressupõem amor. Você não cuida de um bebê sem mostrar para ele sua presença, sem mostrar para ele cuidados, né? Sem agir de uma forma cuidadosa. Então, assim, em qualquer cultura, em qualquer situação, um bebê vai ser cuidado. É lógico que a qualidade desse cuidado, e até como estudante e pesquisadora do desenvolvimento infantil que eu sou, eu sei o quanto qualidade desse primeiro acolhimento vai trazer um impacto no desenvolvimento. Quantas pessoas vão ter problemas relacionados à aprendizagem porque não tiveram um acolhimento de qualidade na primeira infância. Então, desde pequenininhos, existe esse valor do amor em ação, um valor que sobrepõe aquilo que a gente pensa inicialmente, né? A gente sempre pensa amor, uma coisa romântica, algo que vem a mais. Não, é essência, é vida, é necessidade, é alimento, nutre o cognitivo, nutre o processo de crescimento. A gente cresce, se torna adulto, mas essa necessidade não deixa de existir. Por isso que o acolhimento, ele é assim tão pertinente para a gente refletir vez ou outra. Fazer questionamentos mesmo de quão acolhedores nós somos ou de quão acolhidos nós temos sido. Porque a gente vai falar aqui sobre essa dicotomia entre acolher e ser acolhido, entre o que eu posso dar e aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito.
fica claro então para a gente desde já que acolhimento é uma forma de amor, né? É a expressão do amor. É ser cristão na sua essência mais pura. A gente analisa as palavras e percebe o valor que elas têm. E analisando a palavra acolher, ela vem do latim accoligere, que tem o a, que é de ad, de adicionar, né? Que tem o com, que é junto, e que tem o ligere, que é reunir, coletar, recolher. Então, o acolher é esse movimento de trazer, de reunir, de agregar, né? Porque o amor que expande, ele aproxima. O amor que expande, ele traz para junto. Não tem jeito da gente pensar em amor, um amor que exclui, não é? É o oposto. Então, para a gente ser acolhido, a gente precisa entrar nessa vibração, nessa mesma vibração de amor. E para a gente acolher, a gente tem que fazer esse movimento de se abrir para que o outro entre, de se abrir para abarcar outros, né? Outras pessoas, outros valores, outros conhecimentos, tudo isso é acolhimento. A gente podia pensar um pouquinho assim, né? 5 segundinhos de pausa. Para mim, o que é acolhimento? Quando que eu me sinto acolhida? O que essa palavra representa para mim? Como que ela reverbera em mim? Geralmente, existe um sentido, um dos nossos sentidos, que é muito bem conhecido, muito pouco conhecido, desculpa, chamado sinestesia. Esse sentido, ele é ativado quando a gente pensa em acolhimento. Vou explicar um pouquinho para a gente entender o que é. É assim, a gente tem lá no nosso sistema executivo, no nosso cognitivo, uma área chamada sistema de processamento sensorial. Então, todos os sentidos que vêm do mundo e que chegam até nós através do tato, olfato, audição, visão, paladar, propriocepção, sistema vestibular, que também é um sentido que vai dar equilíbrio, existe também o sentido sinestésico. Esse sentido sinestésico, a grosso modo, porque seria necessário assim, uma palestra para a gente explicar, ele vai meio que misturar sentidos, né? Então, tanto que sinestesia também é um termo que se aplica à linguagem. Você pode falar que existe uma linguagem sinestésica quando existe essa mistura de sentidos. Quando a gente fala, por exemplo, um vento doce, sangue frio, né? Uma palavra amarga. Então, assim, quando a gente atribui um sentido a algo que não tem esse sentido, isso é o sentido sinestésico, né? E isso eu vou mostrar um pouquinho e explorar um pouquinho com vocês. Eu comecei a estudar sobre isso quando eu li um livro de um autista, né? Que chama Daniel Tammet. Esse cara, ele é uma pessoa extremamente inteligente. Para vocês terem uma ideia, ele recitou em público durante 5 horas 22.514 dígitos do número pi de cor. E ele fez isso por causa dessa sinestesia, sabe? Porque ele fala que cada número e cada palavra tem uma forma na mente dele. Então, quando eu falo número 1, ele vê uma cor e ele vê uma forma determinada. Então, o que ele fez para decorar esse tanto de número pi, que nem é o recorde mundial, viu? Porque o recorde mundial foi alguém que recitou por 16 horas mais de 100 mil dígitos desse número. Mas, enfim, 22.514 números de cor é algo, né? Ele só fez isso porque ele criou uma imagem, como se fosse uma viagem, como se ele estivesse andando por uma estrada e aqueles morros, aquelas formas, ele ia visualizando e ele ia
recitando aqueles números. É como se ele tivesse realmente percorrendo um caminho. Então, esse sentido sinestésico, em algumas pessoas, ele pode se tornar um transtorno. Porque tem gente que vai atribuir tanto valor sensorial a alguma coisa que isso vai trazer para essa pessoa dificuldades. Gente, por exemplo, que se ouve a palavra ferro, sente um gosto amargo na boca. E assim, traz realmente um transtorno. Mas no nosso caso, a gente não percebe o quanto que as palavras e as expressões e certas situações, gestos, posturas, mexem com o nosso sistema sensorial. Então, eu vou agora compartilhar com vocês uma imagem para a gente ter uma ideia do que seja essa sinestesia. Deixa só eu abrir aqui o share. O que é essa sinestesia? Vocês conseguem ver? Fazem um joinha para mim. Ok. Vocês têm aqui uma imagem que em 1920 foi feita uma pesquisa sobre esse tema, e essa imagem foi apresentada e há pouco tempo estudiosos fizeram uma pesquisa ampla, né, com essa questão da sinestesia. E aí é o que está proposto aí. Olha para essas figuras e diz para mim, qual figura chama Kiki e qual figura chama boba? Né? A gente não tem essa capacidade agora de interagir, mas 95% das pessoas vão dizer que essa forma arredondada chama boba e essa forma pontiaguda chama Kiki. E é muito interessante porque a pesquisa foi expandida para outras coisas também. Então, quando você pensa, por exemplo, racional, qual das imagens vem na sua cabeça? E quando você pensa em aconchego, qual das imagens? Então, boba vai acabar representando na cabeça de muita gente tudo que é acolhedor, macio, tudo que é fácil, aquilo que é difícil, aquilo que exclui, aquilo que é mais lógico, mais determinado, vai ser representado por Kiki. Por exemplo, eles colocaram um copo de água e outro copo de água sparkling, né? Água gaseificada, borbulhante, me fugiu o nome aqui agora. Qual que é Kiki e qual que é boba? Né? 90% das pessoas foram dizer que Kiki é a água com gás e boba é a água sem gás. Então, assim, a gente tem esse sentido, né, naturalmente. E quando a gente fala de aconchego? Qual o sentido sinestésico que desperta em você? Aconchego para a gente vai significar sempre conforto, né? Vai significar relaxamento, vai significar acolher, abraçar, aconchegar, aproximar, amar. Coincidência ou não, mas o que veio à mente foi tudo com A, né? Então, o aconchego, o abraçar, o amar, o acolher, eles vão por si só, quando você diz, quando você predispõe, quando você está falando a respeito, fazer o seu corpo ter essa sensação, ter essa prontidão, ter essa abertura. O contrário de acolher, o que é? O contrário, né? Excluir, julgar, ignorar, né? É a frieza. Tudo isso é o oposto. Tudo isso é Kiki. Nós somos cristãos, né? Nós somos seguidores do mestre que acolheu por excelência, né? Ele ensinou o acolhimento sendo o próprio acolhimento, né? Como diz a questão 625 lá do nosso Livro dos Espíritos, né? O nosso modelo e guia, né? Para que a gente possa entender acolhimento,
a gente tem um espelho, né? Em quem se espelhar, a gente tem essa imagem, né? De Jesus acolhedor para a gente seguir. E o que Jesus ensina, né? Como mandamento maior? Jesus vai dizer: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é impossível amar sem acolher. Então, o acolhimento é a capacidade de acolher e se deixar ser acolhido. Ele é a capacidade de nos aproximar desse exercício do amor. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, eles vão perguntar, né, qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E aí os espíritos vão dizer: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí Kardec comenta: o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. E lá ele continua: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam esses semelhantes inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Não tem hierarquia, né? Não tem nível. Acolhimento é estar no mesmo nível, né? Por isso que ele pressupõe humildade, né? Humildade, que é aquilo que te faz entender que você não é melhor e não é pior do que ninguém, não é? E aí Kardec vai concluir: o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então, acolher é diminuir distâncias, acolher é trazer para junto, é trazer para perto, é mostrar que você é companhia, né? A palavra companhia, ela vem de com-pão ia, né? A gente dividir o pão, a gente ter o pão para dividir. Então, assim, acolhimento é: eu sou o seu companheiro nesse momento, ou você é o meu companheiro nesse momento. E ser caridoso é isso, é ser capaz de acolher. É ser capaz de acolher porque essa capacidade de ser tão abrangente, de ser tão sem limite, né? Porque muito oposto também ao acolhimento é essa limitação. Você não pensa acolhimento como algo quadrado, como caixa. Você não pensa acolhimento como algo que limita. É totalmente abrangente, né? E ser caridoso, então, é capaz de ser capaz de seguir o exemplo de Jesus e abranger, não ter limites. E aí, eu quero trazer a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, ama o próximo como a si mesmo, lá nas Instruções dos Espíritos, onde nós lemos a lei do amor. No item 9, disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com a relação ao próximo? Será a família? Será a seita? Será a nação? Não, não tem limite, né? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social porque passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las. E como é, não é? Porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis a terra em breve, transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Essa é a mensagem de Fênelon. Ela fala, né? Qualquer mensagem que você pensar que vai falar sobre amor, vai falar sobre abrangência.
vai falar sobre a ação, vai falar que amor é a capacidade em exercício, né? E assim, o exercício é olhar para o outro, é olhar para fora, olhar para as possibilidades, vencer barreiras. Barreiras impostas por cultura, por egoísmo, por vaidade, barreiras impostas por necessidades momentâneas e que depois é difícil deixar passar, é difícil deixar cair. Barreiras erguidas como proteção, uma proteção que a gente acha, que a gente pensa ser necessária, às vezes é mesmo, mas que poderia ser uma barreira momentânea, mas que a gente vai deixando perpetuar, não é? Bom, a gente vai sair desse espaço da pessoa que acolhe para a pessoa que precisa ser acolhida o tempo inteiro durante a nossa fala. E assim, pensando um pouquinho sobre essa dupla, né? Esse duplo caráter do acolhimento, o que acolhe e o que precisa ser acolhido, a gente pode pensar que no lugar de quem acolhe, a gente tem uma possibilidade quase infinita de fazer o bem. Porque a cada momento a gente pode acolher. E a gente pode acolher quem busca acolhimento. Na casa espírita, por exemplo, nós temos essa necessidade, não é? De acolher quem chega, de acolher quem chega pela primeira vez ou não, né? Quem chega, às vezes, está passando por um problema, uma necessidade, uma dificuldade, e a gente não sabe. Então, assim, esse chegar ali naquele momento é um espaço por excelência de prática da caridade. Às vezes a gente chega correndo, às vezes a gente chega no trabalho, a gente chega em casa sem a percepção, né, do acolhimento presente, sem essa atenção, sem ligar o botãozinho do acolhimento, né? Porque quando a gente está muito fechado na gente mesmo. Agora, às vezes, existe alguém do nosso lado que está se sentindo sozinho. Né? E é interessante porque muitas vezes a pessoa que precisa de acolhimento, às vezes ela não percebe, ela não reconhece, às vezes nem ela percebe que ela precisa de um abraço. E o abraço a gente pode dar de tanto jeito, né? A gente pode dar abraço com o olhar, né? Tem olhar que abraça, né? A gente pode perceber que tem alguém que está precisando de acolhimento sem essa pessoa pedir para ser acolhida. Quem passa por dificuldades de toda a ordem precisa ser acolhido. No autismo, a gente tem uma experiência de que há um sentido, esse processamento sensorial que eu falei para vocês, ele está dentro do transtorno, sabe? Ele não está funcionando, se é que eu posso dizer assim, muito bem na pessoa com autismo. Então, muitas vezes, quando essa pessoa está num momento de crise, ela precisa de pressão. Ela precisa do que a gente chama de estímulo à propriocepção. E isso vem no abraço ou no aperto. Então, o aperto de mão, o pressionar o ombro do outro, o dizer eu estou aqui, ou mesmo o abraçar, é profundamente acolhedor e relaxante. Traz mesmo uma calma que vai regular esse sentido, né, proprioceptivo. Quando a gente tem tensão, estresse, a gente vai ter um desequilíbrio hormonal, a gente vai liberar muito cortisol, e ele traz essa sensação, sem que a gente perceba, de um leve entorpecimento no nosso sentido tátil, e é por isso que a pressão, quando você está passando por momentos de estresse, de nervosismo, de dificuldade, quando alguém te abraça, é tão bom, né? Então, às vezes a gente vai precisar ficar atento com essa oportunidade que a vida
de repente nos dá de fazer a caridade, ou de exercitar o amor, ou simplesmente, né, ser útil de alguma forma. Existem pessoas que podem estar sofrendo em vários graus, como, por exemplo, as pessoas que estão em depressão. Essas pessoas com vários graus, né, que a depressão pode ter, elas precisam, né, se sentir acolhidas, porque o que elas mais sentem é solidão. O que elas mais sentem é essa falta de conexão. A conexão com si mesmas, a conexão com o mundo, a conexão com a vida, né? O que eles vão relatar é que a vida não tem sentido, né? Que a vida perdeu de repente o sentido. O que é esse perder sentido? É perder conexão mesmo. Então, toda ação acolhedora, sem julgamento, sem exigência, sem tentativa de manipulação, né? Sem aquela coisa da expressão da minha opinião, faça o que eu faço, não, você vai fazer assim, sem nenhum direcionamento. O acolher por acolher é extremamente benéfico para todas as pessoas que estão passando por essas dificuldades, como, por exemplo, a solidão, a depressão. As pessoas que têm remorsos, né, que trazem remorsos profundos, doídos, né, elas precisam ser acolhidas. O movimento do acolhimento vai ser terapêutico para essas pessoas. As pessoas que sofreram traumas, o trauma traz essa ruptura também com a realidade, a pessoa vai reviver uma situação difícil na sua mente, né? E sentir aquelas sensações complicadas que ela teve, isso é trauma, né? Isso é cíclico, precisa romper esse esse núcleo, né? E para romper esse núcleo é necessário se abrir para ser acolhido e também é necessário de ter o ambiente, a pessoa, o momento acolhedor. Muitas pessoas vão buscar, né, aquela autopunição, até a busca mesmo do autoextermínio, né, do suicídio, é justamente essa solidão, essa justamente a falta desse acolhimento. E também os diferentes, né? Os diferentes de toda a ordem precisam tanto ser acolhidos. Às vezes a gente vê pessoas que são diferentes no jeito de se vestir, no jeito de se expressar, como quem grita, né? Como quem tem um ato de rebeldia mesmo e quer se afirmar e se veste ou faz coisas com o seu próprio corpo para se afirmar dessa forma. E são vistos por nós como diferentes, né? Porque uma coisa que nós gostamos muito de fazer é normatizar, né? Construir uma caixinha com valores onde todo mundo tem que caber ali. Então, eu só gosto de conviver com quem é assim ou com quem é assado. No meu círculo de amizade não tem aquele ou aquele. Então, a gente faz muito esses movimentos de exclusão totalmente sem perceber. A maioria deles, e alguns fazem de propósito, né? Mas o contrário disso é você entender que o outro é o outro no momento dele e você precisa cuidar do seu jardim, né? Você precisa cuidar dessa reforma interior, você precisa cuidar das suas questões e o outro vai se expressar do jeito que ele quiser. Então, essas diferenças que gritam aos nossos olhos quando você tá andando na rua, você vê ou você convive com alguém, essas diferenças precisam ser acolhidas e também as diferenças das deficiências, que a gente nega, né? Que a gente quer manter distante. Eu nem sei o que fazer quando eu estou perto de fulano que é tetraplégico, eu nem sei como me dirigir a ele, porque desarma a gente a diferença, né? E tem um autor político, era político, jornalista, professor universitário, autor de livros, que adotou o pseudônimo de Arthur da Távola, que é uma pessoa que eu gosto muito, e ele tem uma fala
que eu sempre uso, né, nos meus posts, sempre que eu tenho oportunidade, que ele fala: a alma dos diferentes é feita de uma luz além. Sua estrela tem moradas que eles guardam para os poucos que são capazes de os sentir e os entender. Nessas moradas estão tesouros da ternura humana com os quais só os diferentes são capazes. E aí ele termina, né, com uma frase dizendo: não mexa com o amor de um diferente, a menos que você seja suficientemente forte para suportá-lo depois. Porque quando você consegue acolher e vincular com alguém que é taxado pela sociedade como diferente, isso para ele se torna tão especial que você vai marcar a trajetória dessa vida para sempre. Essa pessoa vai ter você na memória, porque você conseguiu não entrar no padrão de normatização e conseguiu olhar para ele como ele é. Que Jesus fazia também, não é? Não tinha a prostituta, não tinha a mulher adúltera, não tinha o cobrador de impostos, tinham pessoas. Pessoas em experiências evolutivas, pessoas em processo de aprendizagem. Então, é o fim dos rótulos, não é? Bom. Eu posso fazer um comentário? Por favor. Porque agora tu falou rótulo, eu já tinha escrito rótulo aqui desde praticamente quando tu começou a falar. E a gente traz isso, né, muito forte. A gente traz esse preconceito interno que a gente tem em relação a várias situações, pessoas, sentimentos, palavras, ideias, opiniões, né? E a gente se coloca de uma forma tão de afastamento, que é exatamente o contrário do acolhimento do amor, né? E se a gente não consegue adentrar nesse nosso íntimo para identificar isso em nós, a gente não consegue perceber que, na verdade, no nosso dia a dia, em vez de acolher, a gente está afastando. Porque quando eu olho com o olho, né, com o olhar meio desviado, eu tô exercitando, na realidade, um rótulo e o preconceito que existe em mim. Em vez de reeducar esse sentimento deturpado para que a luz que existe, que nós todos somos, floresça, né? Então, eu só queria fazer esse comentário. Perfeito. E é inconsciente, Dani. É inconsciente. A gente, na grande parte do tempo, esse nosso movimento, ele é velado, às vezes velado por nós mesmos. Aí a necessidade lá da gente ter essa autodescoberta, né? Essa autoanálise, né? Essa busca do conhece-te a ti mesmo. Você ia falar, Alexandre? Eu estava, uma pequena adendozinho só. Magnífica a sua palestra, fantástica. Muita coisa a gente aprende, muita coisa a gente sabe, e a gente sabe, mas esquece que sabe. Né? Logo no início, quando você falou sobre o problema daquela criança, que se acalmou quando ouviu a voz da mãe, me lembrou o seguinte. Veja bem, essa criança, ela viveu 9 meses dentro do útero da mãe, ouvindo a voz da mãe. Então, ela se acostumou, ela gravou aquela voz maternal que a acalmava dentro do útero. E o útero me representa, ou significa, a parte de segurança, a parte na qual aquele ser que está ali dentro, a partir do momento que ele começa a desenvolver uma certa capacidade de audição, e talvez até intelectual, é uma coisa muito pouco estudada, digamos assim, né? Ela sente segurança. A impressão que eu tenho que o útero representa a segurança, a paz, a tranquilidade para aquele ser que está lá dentro. E por que eu digo isso? Eu presenciei uma ocasião, uma situação na qual, espero que
Deus permita que nunca mais eu presencie, que vocês nunca venham a presenciar, é de uma pessoa que estava num processo de sofrimento, de necessidade de segurança, de amor, e essa pessoa começou a fazer uma regressão à vida uterina, intrauterina. Foi uma coisa pavorosa. Espero que vocês nunca presenciem isso. Essa pessoa começou a fazer uma regressão e até fisicamente se encolhendo, como se fosse assim, retornando a uma posição fetal, e disse, em determinado momento, o único lugar tranquilo e seguro que eu me sinto é o útero da minha mãe. Então, veja, por isso que eu falei isso. Que o útero representa a paz, o calor, a tranquilidade, a segurança, principalmente. Então, realmente, é uma situação dolorosa. E o amor, realmente, o Cristina, eu acho que a gente, para poder dar amor, primeiro você tem que estar predisposto a amar. Se você não estiver disposto a abrir as janelas, é aquela história. Você tem um quarto, se você abre uma janela com uma resga, vai entrar uma pequena luminosidade. Se você quer que o sol entre, você tem que escancarar a janela. E assim é o coração da gente. Se a gente não escancar o coração, a gente não vai conseguir amar. E se a gente não amar, a gente não vai transmitir o amor. E um dos tripés do amor, eu acho fundamental, que eu acho que é a compreensão. É você saber entender o outro. É você não querer saber o que o outro pensa ou age da forma que você age e que você gostaria que ele agisse. Não, é o problema da aceitação. Então, se a gente tem a aceitação, e se a gente se dispõe a se doar, porque amor é doação, a gente ama sem esperar receber. Ótimo se a gente recebe o amor em contrapartida, é fantástico. Mas a nossa obrigação, pregado por Jesus, inclusive, é amar, não é receber amor. Receber é uma contingência, poderá vir ou não. Mas o amar, o doar, eu acho fundamental. Muito bons os acréscimos. Muito obrigada. Eu teria, desculpa só, eu já anotei antes, quando você estava fazendo dois comentários, eu fiz duas anotações e, bom, já que a gente se interrompeu, né, deixa eu fazer esse comentário agora. Quando você falou daquele amor que atrai, né? A gente, por exemplo, eu não tive a oportunidade de conhecer fisicamente o Chico Xavier enquanto ele estava encarnado, mas era uma personalidade que atraía as pessoas pelo seu magnetismo amoroso, a não ser que você tivesse predisposto a entrar em conflito com ele, claro que isso não ia acontecer, né? Então, o amor é realmente uma força de atração, né? E aí eu gostaria de expandir isso, né? Porque a gente pensa no amor de Deus, que é perfeito, e nos faz gravitar em torno e de encontro a Ele. Muitas vezes a gente resiste, né? Porque a gente, na nossa, vamos colocar assim, presunção e prepotência, a gente acha que não precisa de Deus. Mas quando a gente desperta, a gente quer ir de encontro a Ele. E Ele é essa força, né, que nos suga, nos faz nos sentirmos protegidos, seguros, aceitos. Né? É esse amor que sustenta, né? Então, eu queria... Esse era o primeiro comentário, quando você estava falando da questão da atração, do amor que atrai. E o segundo comentário, você comentou sobre o capítulo 11 do Evangelho, e eu gostaria de propor também o capítulo 12, que é Amai vossos inimigos. Né? Que só o amor transforma o inimigo em irmão. Só através do amor que a gente consegue reverter essas situações que nós próprios criamos e que não nos auxiliam em nada. Então, eu só queria fazer essas duas propostas, vamos colocar assim.
Obrigado, desculpa interromper. Oh, imagina. Nós estamos falando sobre acolhimento. A gente consideraria interrupção em outro contexto, não aqui. Bom, uma vez que a gente pensa que aquilo que a gente precisa fazer, a gente precisa vivenciar, não é possível a gente ser capaz de ensinar ninguém a escalar sem ter escalado, né? Eu não posso ensinar ninguém a cálculos matemáticos se eu não tiver feito os exercícios, se eu não dominar o assunto. A gente precisa pensar na nossa capacidade também de sermos, na nossa necessidade, ao mesmo tempo capacidade, de sermos acolhidos. A gente sabe que você está vivendo uma situação de sofrimento, essa situação pode mudar completamente se você muda o jeito que você olha para essa situação, né? Então, assim, você ser capaz de acolher o sofrimento é transformador. E aí a gente vai ver vários exemplos na literatura espírita onde você não desejar o sofrimento, você não querer, você não buscar, você não achar que o sofrimento é o único caminho, mas quando o sofrimento chega, você aceita, né? Você acolhe também o sofrimento. E isso vai potencializar a forma que você lida com as situações, a sua busca e o seu encontro das soluções. Isso faz com que você tenha um outro olhar, tenha uma outra percepção e tenha uma outra sintonia. Né? A gente vai, no Espiritismo, a gente não vai trabalhar com a ideia do coitado, né? A ideia do coitado, ela perde sentido quando você pensa na questão número 1, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E Deus é todo justiça. E se Ele é todo justiça, não existe injustiça. Se não existe injustiça, não existe o coitado. Então, assim, você sai do lugar de olhar para o outro como um coitado, mas principalmente de olhar para si mesmo como vítima, como coitado. E aí eu vou trazer a contribuição de Emmanuel numa mensagem que que se intitula Abrigo. E eu achei assim tão fantástica, né, essa colocação. Ela veio para mim, essa mensagem, e eu pensei, ela vai caber quando a gente pensa que para acolher a gente tem que exercitar o acolhimento, mas em primeiro lugar o acolhimento de nós mesmos, né? Eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo. Nossa, como é difícil me amar quando eu erro de novo, como é difícil me amar quando eu percebo essas, né, que a Dani estava falando, a gente faz, a gente erra, a gente quer, né, aquela fala de Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, assim, essa pessoa que erra tanto, ela erra tanto porque ela é aprendiz. Ela erra porque nós estamos aqui exatamente para isso. A gente está aqui para aprender. Esse é o nosso processo desse momento, né? E eu entender, não me acomodar a isso, mas entender a minha figura de aprendiz é também me acolher. Olha, tem alguns exercícios do yoga que eu faço, por exemplo, que pede para eu me abraçar e dizer para mim mesmo que eu me amo e sentir esse amor, e eu vejo como é difícil isso, como é difícil você olhar no espelho e dizer eu te amo para você mesmo. E a gente tem que ser abrigo para o próximo, para a gente ser capaz de acolher esse próximo no abrigo, mas que abrigo é esse, né? Então, Emmanuel vai falar sobre esse abrigo. Nas grandes calamidades que irrompem na terra, cada criatura pode construir o seu próprio refúgio. Comumente, no mundo, interpretamos por abrigo a fatia de espaço fechado que destinamos aos serviços de proteção e de segurança,
É o lar, né? É o lugar onde você está ali abrigado. Entretanto, embora respeitemos os redutos a que se acolhem as multidões na hora da crise, buscando a preservação própria, consideramos que ainda mesmo segregada em forte redoma, do ponto de vista material, a pessoa humana não está livre da trombose, ou da parada cardíaca, ou do colapso nervoso, da tensão emocional. Isso nos induz a reconhecer que, mesmo abrigados, né, reconhecer que em qualquer situação difícil, muito acima dos lugares de privilégio, precisamos de apoio íntimo que nos faculte serenidade e discernimento. Uma fortaleza na qual possamos colaborar dignamente na supressão do tumulto por fora, conservando a paz por dentro. Não obteremos isso fugindo da realidade, mas enfrentando através da ação construtiva. Ele segue falando e depois ele vai dizer: o abrigo real de cada um de nós está no íntimo de si mesmo. A certeza de que nós não nos achamos sós no campo do universo, confiança da sobrevivência do espírito além da morte, né? Só tirar esse medo da morte, né? O quanto que esse abrigo se torna mais sólido. A fé na sabedoria divina, a aceitação do dever de praticar o bem, a dedicação à ordem, são materiais dos mais importantes que se constrói a cidadela da consciência tranquila. À frente de semelhante verdade, não temos a ventania das paixões desencadeadas quando a tempestade da renovação agita a terra. Conserva a calma, confia no poder maior que te insuflou a força da vida. Calma, entretanto, não significa inércia. E convençamos-nos todos, em todas as eventualidades, de que o abrigo invulnerável está sempre em nós mesmos. Quando aceitamos a responsabilidade de viver com base na justiça e na misericórdia de Deus. Então, esse lugar de acolhimento interno é necessário. Se ele não existe, se você é aquela pessoa que fica, né, beating yourself up, né, toda hora você tá ali, por que eu fiz? Por que eu errei? Mas eu não devia ter falado, mas eu não devia ter feito. Né? Se você fica nesse movimento, você é uma pessoa que tem dificuldade com acolher seus próprios erros, de se entender aprendiz, né? De ter essa autotolerância, essa autoaceitação. Porque, como diz Emmanuel, autoaceitação não significa inércia, significa aceitação, né? Significa esse acolhimento. E a gente reconhecer que a gente precisa de acolhimento, precisa de humildade. Né? Porque é aquela história, eu sou muito boa em fazer a caridade, mas sou péssima para pedir. Eu não gosto de depender de ninguém. Eu não gosto de precisar de nada. Não, nem direção eu gosto de pedir. Se eu estou perdida, eu prefiro andar 3 quadras a mais e achar meu próprio caminho do que pedir. Então, assim, a gente tem que ter também essa predisposição, né? E para a gente se reconhecer carente de acolhimento, a gente tem que ser muito humilde, a gente tem que se entender carente, né? Tem uma passagem do livro Paulo e Estevão, várias passagens, e que eu gostaria de trazer para vocês, que demonstra o quanto a sua perspectiva faz uma situação quase idêntica mudar completamente dentro da sua cabeça. Ainda como Saulo, depois de ter ficado sabendo, né, sobre a existência dos homens do caminho, né, que naquela época ainda não eram chamados cristãos, Emmanuel vai dizer que Saulo vai visitar a casa do caminho, onde ele vai ouvir, então, Estevão fazer a sua pregação. E ali ele chega, né? Quando ele chega na casa do caminho, ele é aquela pessoa cheia de princípios rígidos, cheio de verdades prontas, né? Certezas, pouquíssimo aberto para acolher ou ser acolhido. E a percepção dele do lugar é a seguinte:
Era um lugar simples, né? Um grande telheiro revestido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. Pensa num lugar pobre, né? A Casa do Caminho era assim, né? Ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam, porque quando ele chegou, Tiago, Pedro e João surpreenderam-se, né, com a presença do jovem doutor da lei que se popularizara na cidade pela sua oratória. E aí, cheios de gentileza, né, ele aceita a gentileza que eles lhes dispensavam, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se deparava. Que podiam fazer aqueles homens ignorantes? Olha os rótulos. Irmanados a outros já envelhecidos, doentes, crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas. E aí ele segue. Ele segue descrevendo o quadro, assim, né? A percepção de Saulo naquele momento. Aqui um velhote com chagas purulentas, envolvidas em panos fétidos. Ali um aleijado mal coberto de mulambos. Órfãos andrajosos que se acomodavam com humildade. E aí o contraste com os ambientes luxuosos que Saulo estava acostumado a lidar no exercício da sua fé, né? Notando um que outro quadro menos grato ao seu olhar, acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc, o amigo dele que estava junto, com observações irônicas e pitorescas. Então, como uma forma de defesa, não sei lidar com a diferença, me incomoda a diferença, mas eu vou então entrar na ironia, né? Saulo de Tarso é emotivo por temperamento. Depois, quando Estevão começa a falar, ele fica prestando atenção e ele tem aquele momento, né, de admiração por aquele orador, por aquelas verdades que estavam sendo ditas, né? E aí Emmanuel vai dizer, Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido verificou a diferença entre a lei e o evangelho, anunciado por aqueles homens humildes, que a sua mentalidade não podia compreender. Ele começa a entrar no racional, né? Ele sai da emoção e entra no cognitivo ali, fica procurando as razões, né? Fica procurando explicações, analisou de relance o perigo que os novos ensinamentos carretavam para o judaísmo dominante. Revoltava-se com a prédica ouvida, nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. O movimento da fala de Estevão era de acolhimento, era de amor, era o amor, né, que estava ali em ondas, né? Mas ele entra, ele se fecha. Ao seu raciocínio impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. E ali nasce todo o conflito, toda a perseguição aos cristãos. E aí, né, tem todo o processo com o apedrejamento de Estevão, com a perda de Abigail, a busca de procurar eliminar, né, os cristãos que para ele o ameaçavam, e até chegar na estrada de Damasco, onde diante do Cristo ele faz o completo, né, derrubar de todas essas barreiras, e a transformação vem de uma maneira que poucas vezes a gente viu na nossa história, não é? E aí tem um outro quadro, do mesmo jeito, a mesma situação. Ananias vai até a pensão, né? Abre os olhos de Saulo, Saulo volta a ver, e Ananias então fala para ele que ele devia, a partir daquele momento, né, se entregar a Jesus, e é assim que ele se propõe. Naquele momento, ele pensa em ir na sinagoga e vai, né? O primeiro movimento dele é ir à sinagoga para pregar. E ele não é ouvido, né? Ele é esculachado
Mas ali ele já começa a entender, ele já começa a exercitar a compreensão dele quando ele começa a ser excluído, porque ele fala, não, mas eu também já excluí. Eu percebo por que essas pessoas estão fazendo isso, eu preciso me sujeitar. Ele se abre, né, para acolher o sofrimento que vem, porque ele sabe que ele errou muito e que parte daquilo tudo era até a responsabilidade dele. Ele não sente culpa, ele se sente responsável. E aí, depois dessa experiência na sinagoga, Ananias leva ele para casa, para a versão da Casa do Caminho, né, a igreja de Damasco. E aí Emmanuel vai descrever o quadro muito semelhante ao quadro que ele viu na Casa do Caminho, mas o olhar de Saulo tinha se modificado completamente. Damasco não tinha propriamente uma igreja. Ele contava numerosos crentes irmanatos, né, que alugavam a casa de uma mãe que tinha um filho paralítico e precisava do dinheiro para pagar o aluguel. Então era ali uma mãe atípica, né, que abria sua casa para receber os cristãos. Em torno da mesa rústica juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Mulheres analfabetas com crianças ao colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas, anciãs de mãos trêmulas amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos que exibiam a marca da enfermidade dolorosa, cerimônia que parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Saulo serviu-se de um bolo simples enternecidamente. Eu fico emocionada. Para sua alma, o cibo mesquinho tinha o sabor divino da fraternidade universal. A água clara e fresca da bilha grosseira soube-lhe a fluido de amor que partia de Jesus, comunicando a ele e a todos os seres. Ao fim da reunião, Ananias orava fervorosamente, ouvindo-lhe a rogativa que o calor da amizade revestia de amável singular. Saulo chorou de reconhecimento e de gratidão. Comparando as emoções do rabino que fora com as de servo de Jesus que agora queria ser, nas reuniões suntuosas do Sinédrio, jamais ouvir um companheiro exortar o céu com aquela sinceridade superior. Entre os mais afeiçoados só encontrava elogios vãos, torpes calúnias, quando não lhe podia conceder favores materiais em toda parte, admiração superficial. Ali, por fim, rogavam a Jesus que lhe concedesse a paz de espírito para seu empreendimento. E assim ele segue contando de como aquele quadro trouxe para a alma dele alimento. Foi a experiência que marcou o início da jornada do Paulo que viria a mudar para sempre a história do cristianismo na Terra. Uma simples mudança de perspectiva, uma abertura, um se livrar dos limites, fez com que esse homem se tornasse o gigante que foi. Khalil Gibran, no livro O Profeta, falando sobre o amor, ele fala para a gente: quando um de vós amardes, não diga Deus está no meu coração. Diga antes, eu estou no coração de Deus. Sair do lugar de acolher para o lugar de ser acolhido. A gente também vai entender, eu vou novamente compartilhar aqui com vocês uma imagem que eu coloquei em quadros porque tem direitos autorais, então eu não posso exibir. Então eu vou exibir em fotos e vou narrar para vocês a cena. É um filme, deixa eu só tirar aqui o controlezinho aqui para eu passar. É um filme do Ray Charles, é o filme que conta a história do Ray Charles e como que essa cena, né, conta como que a cegueira chegou na vida dele. Então ele tinha por volta de 8 anos de idade e ele começa a se perceber cego e ela vem muito rapidamente, né, e ele perde a visão. E essa cena vai contar do acompanhamento da mãe dele para a cegueira. Então, primeiramente,
ele percebe que acabou. Ele não vê mais sombra, não vê mais vulto, não consegue mais enxergar nada. E aí ele entra em casa e de repente ele cai. E quando ele cai, ele começa a chorar. Começa a chorar e gritar: mãe, me ajuda! Mãe, por favor, me ajuda! E ele grita e chora e pede ajuda, e a mãe dele está dentro de casa. E ela faz um gesto para ir acolher, mas de repente ela para. E ele continua gritando: mãe, me ajuda, preciso de você. E a mãe consegue sustentar esse amor e segurar esse instinto. E quem é mãe de uma criança especial sabe quão mais forte é esse instinto de proteção que tem dentro da gente. Ela consegue segurar. E aí ele vai, chora bastante, mas ele percebe que ele precisa levantar. Ele levanta, enxuga as lágrimas, se acalma e de repente ele olha para fora porque ele ouve o barulho de alguém lidando com um animal. Ele vira o olhar exatamente na direção de uma panela que está no fogo. E a mãe olhando, percebendo que ele está ali, captando os sons de locais diferentes. E ele levanta e começa a tatear para finalmente entender o que era, né, se movimentar nesse universo de escuridão. São os primeiros passos dele como cego absoluto. E aí ele vai na direção do fogo. A mãe segura mais uma vez, assustada, mas ele vai, quando ele sente o calor do fogo, ele já afasta a mão. E a mãe continua observando. E ele olha para a janela e, de repente, depois de alguns segundos que ele está olhando para a janela, passa um cavalo. A mãe percebe que ele já estava antecipando os sons que viriam. E ele começa a olhar para as direções como se ele fosse vidente. E aí, de repente, um grilo no chão começa a fazer cri-cri. E ela sabe que ele é doido por grilos. E ela fica olhando a reação dele, pois ele vai tateando, se agacha e tateando ali no chão, ele consegue agarrar o grilo. E quando ele consegue agarrar o grilo, tem aquela emoção da mãe, aquela emoção dele também, e ele põe o grilo aqui para poder ficar escutando. E a mãe então começa a chorar de emoção, de ver a superação dele, de ver, né, que naquele momento ele estava entendendo o que seria a vida dele a partir daquela cegueira total. E aí ele vira para a mãe dele e fala assim: eu estou ouvindo o grilo, mamãe, mas eu estou ouvindo você também. Eu sei que você está aí. Eu estou te ouvindo também. E aí ela não aguenta. E ela abaixa e abraça ele nesse abraço acolhedor que ela já queria ter dado há muito tempo. E chorando, abraça esse filho. E ele pergunta para ela: por que você está chorando, mãe? E ela fala para ele: eu estou chorando porque eu estou feliz. Esse é um movimento de acolhimento que existe de Deus para a gente e que a gente nem sempre é capaz de perceber, porque em muitos momentos o acolhimento que nós queremos não é o acolhimento que nós precisamos, mas o acolhimento está ali presente, o amor estava ali. O amor estava ali quase palpável, né? Mas ele precisava, né, conseguir vencer os seus limites, ele precisava sair dele mesmo e descobrir o seu potencial e descobrir a sua capacidade. E esse acolhimento é o acolhimento que nós todos estamos embebidos dele, né? Então, não diga, se vos amardes, quando um de vós amardes, não diga Deus está no meu coração. Diga antes, eu estou no coração de Deus. Com esse acolhimento, né, que nós recebemos do mais alto, nós precisamos também ser capazes de acolher. Então eu quero finalizar com um poema de Tagore. Tagore traz esse poema que é, para mim, muito tocante, muito marcante e que eu espero que possa selar aqui a nossa conversa e deixar na gente essa imagem
né? E para que a gente possa, quem sabe, transformar em ação. Então se chama Ilustre Visitante. De cânhamo teci tua coberta, de palha trancei tua esteira, de barro moldei tua tigela, de canas de bambu construí teu leito, de uvas preciosas fabriquei teu vinho, de sândalo perfumei tua casa, de massa ázima fiz teu pão, depois deitei-me para esperar-te. Sonhei ansiando pela tua chegada. Despertei e tu ainda não estavas comigo. Levantei-me e quando abri a porta, o cheiro do sândalo inundou todos os cantos. Quando abri a porta, o vento brando entrou, suavizando a canícula ardente que me abrasava. Quando abri a porta, o sol chegou, tímido a princípio, para logo de tudo se apossar, iluminando o interior sombrio. Quando abri a porta, a música na praça do mercado tomou de assalto o silêncio, alegrando a minha solidão. Quando abri a porta, aguardava expectante o hóspede ilustre, mas à soleira da porta estava deitado um lamentável mendigo da casta dos intocáveis. Olhei-o constrangido, sem saber o que fazer. Sob a mesa jaziam as iguarias para o meu visitante. O vinho raro repousava no jarro de barro, no chão a esteira de palha, na mesa o pão ázimo e o perfume precioso. Tudo estava pronto. Aflito e desolado, temi usá-los com o triste miserável e pensei em enxotá-lo. Levantei os olhos pensativo, perguntando-me o que faria o meu visitante se estivesse em meu lugar. A luz do sol bateu em meus olhos. O vento fresco clareou-me a ideia, perturbada, e a música trouxe-me a lembrança os ensinamentos dele. Envergonhado, abaixei-me e, tomando nos braços o pobre lazarento, levei-o para a intimidade do meu lar. Banhei-o, vesti-o, com o pão e o vinho alimentei. Ofereci-lhe o leito, com a esteira o confortei. E depois, ainda pensando no compassivo visitante, com a preciosa fragrância o perfumei. E mais desejei fazer, estimei abraçá-lo em nome do mestre amado e assim o fiz. Mas ao fazê-lo, passou-se notável transformação. Da face esquálida do mendigo, 2 lágrimas rolaram, e os seus olhos brilharam com a doçura dos imortais. Suas mãos, antes ásperas e encardidas, pareciam 2 taças do mais puro cristal, e os trajes sujos mudaram-se em túnica de alvura ímpar. Atônito e duvidando dos meus olhos, reconheci no intocável o meu Senhor. Olhou-me e misericordioso sorriu-me. Compreendi a lição sem palavras do mestre dos mestres. Curvei a cabeça e nunca mais, nem mesmo pelo pensamento, rejeitei os que se abrigam em minha porta. Faço por eles o que faria pelo meu Senhor. E ao fazê-lo, recordo a face serena e suave do amigo, o visitante permanente da minha casa. Tagore. Que esse visitante sublime possa, então, fazer morada nesse mundo interno e que a gente seja capaz de expandir todas essas vibrações para todos aqueles que estão à nossa volta. Muito carinho, muito obrigada. Ô, Cris, eu já, antes de mais nada, né, muitíssimo obrigado, mas eu não vou agradecer ainda não. Eu gostaria de comentar que você falou muita coisa de Paulo, e assim que você comentou alguma coisa em algum momento, uma coisa me veio à cabeça. Eu gostaria de ler um capítulo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né, e eu vou ler ele inteiro porque ele não é muito longo, mas o mais importante para mim é o começo e o fim. E ele começa, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como tino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé
de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que eu é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E na verdade, eu acho que o que todo mundo que está aqui assistindo essa reflexão que você conduziu para a gente com tanto amor, gostaria de agradecer o amor que você compartilhou conosco, né? Com nós todos. E essa seria assim seria o comentário que eu teria a fazer. Obrigada. Só gostaria de mencionar, Cris, antes de tudo, muito obrigada também, mas que a gente teve algumas participações no Facebook. A Darlene disse que esclarecedora, aprendendo muito com você, né? A Rosa Maria Ribeiro de Carvalho também estava participando. E também tivemos o Paulo Calef, né? Então, algumas contribuições, assim. E deixa eu voltar aqui para poder ver. E muito obrigada pelo carinho, por esse compartilhamento do amor mesmo, né? E uma coisa que me tocou profundamente, que eu sempre lembro, como é que Jesus olha para a gente, né? Porque Jesus olha para mim, para ti, para o Alexandre, para o Francisco, para minha mãe, para o André, para o Volpini, para a Manu, para essa outra pessoa que está aqui, que eu não sei qual é o nome, mas para essa pessoa também. Ele olha para nós não para esse corpo físico que ele tá olhando, que a gente vê, mas para a nossa potencialidade em espírito. E quando tu trouxe a história do Charles Hay, a mãe dele, para mim, representou isso, como Jesus, porque ela olhou para ele, para a potencialidade dele, e não para aquela questão de dificuldade ou de desafio que ele estava passando naquele momento, porque ela sabia da potencialidade daquele ser para superar aquele desafio que ele estava vivendo naquele momento. Então, eu só queria trazer isso. Não tratou ele como um coitado, né? De jeito nenhum. Acolheu. E queria agradecer a presença da minha amiguinha lá de Ipatinga, Minas Gerais, minha amiga e irmã do coração, Núcia, e o marido dela, Marcos. Muito bom, muito bom. Presente vocês aqui. Obrigada. Eu queria parabenizar você, Cristina, e agradecer essa magnífica palestra, e que é muito importante a gente ouvir, de vez em quando, é como se fosse levasse aquele beliscãozinho e dissesse assim, como é que está o teu amor? Você está amando? Você está doando amor? É muito importante a gente ouvir sempre essas palestras, porque é sempre um despertar, é sempre um regarzinho na lembrança da gente, de que a gente tem que realmente abrir o coração para poder amar. Parabéns.